Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Para nós do programa Cada Dia, a sua audiência é muito importante. Nós louvamos a Deus por sua vida. O programa Cada Dia é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. Aqui ao meu lado, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, tudo bem. É um privilégio poder participar aqui mais uma vez desse programa e hoje, aí chegando o Natal, falar aí sobre um tema tão importante, né? É verdade. Antes do início do trabalho a respeito do tema de hoje, eu quero que você conheça um pouco a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Pastor Hernandes, nós sabemos que toda grande celebração há uma preparação. Exato. E para o Natal não é diferente, pois trata-se da encarnação do nosso Salvador. O profeta Isaías, falando a respeito de tão importante evento, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus preparando todas as coisas para o envio do seu Filho. Exatamente. Aliás, pastor Jailton, todo o Antigo Testamento tem um propósito principal, que é preparar o mundo para a chegada do Messias, preparar o mundo para a encarnação do Verbo, para a vinda de Jesus Cristo ao mundo. A promessa feita lá em Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, é uma promessa que percorre toda a Bíblia. A vinda de Jesus ao mundo foi anunciada pelos patriarcas, pelos profetas. O tabernáculo móvel falava dele. A Arca da Aliança falava dele. A Páscoa falava dele. O templo falava dele. As festas de Israel falavam dele. Deus chama as nações, Deus usa o povo judeu para trazer ao mundo as Escrituras e por meio dos judeus nasceu Jesus. Ele era um judeu. Deus preparou o mundo grego para dar ao mundo uma língua universal, a língua grega. Deus preparou o Império Romano para dar ao mundo uma lei universal. De tal maneira que Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo nasceu, de mulher nasceu sob a lei. E é maravilhoso o texto que o irmão leu, porque 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías olhou para ele e o descreve de uma maneira tão magnífica, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Esta é a característica daquele menino que nasceu em Belém. Aquela criança que foi enfaixada em panos e colocada numa manjedoura. Que mistério glorioso esse!
Este que é Deus, Pai da eternidade, Criador dos céus e da terra, o soberano do universo, aquele que é transcendente, maior que todo o universo que ele mesmo criou. Diz a Bíblia que ele se esvaziou a si mesmo, a ponto de se tornar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que foi enfaixado em panos e depois cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Está aqui, na verdade, nesta preparação do Natal, a gloriosa mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho. Pastor Hernandes, dentre as características que nos são apresentadas no texto, eu quero destacar Príncipe da Paz. Como Cristo promove a paz no mundo marcado pela guerra? O mundo hoje está encharcado de sangue. As nações estão em conflito. O terrorismo internacional assusta. As armas nucleares, os arsenais nucleares que nós temos, já dizia Mikhail Gorbachev em 1985 no seu livro Perestroika, naquela época já o arsenal acumulado dava para destruir o planeta Terra 27 vezes, fazendo-o poeira cósmica. Por que esse mundo em conflito, em guerra? Por que as pessoas olham umas para as outras como se fossem inimigas? Por que pessoas entram impiedosamente numa praça e mata? Entram impiedosamente numa igreja e mata? Numa escola e mata? Porque estas pessoas não estão debaixo do governo do Príncipe da Paz. Não conhecem a Jesus, o Príncipe da Paz. Onde Jesus não reina, reina a guerra. Onde Jesus reina, reina o amor, reina a paz, reina a concórdia, porque Ele veio trazer vida e vida em abundância. A paz que Cristo oferece, ela se limita às circunstâncias externas? Exemplo, um desempregado, ele pode ter paz? Pode, porque esta paz, pastor Jailton, à luz da Bíblia, não é ausência de tensão, de problema, de luta, de dor, de sofrimento. Esta paz, como nós dissemos num programa anterior, é uma pessoa. Paulo diz em Efésios 2,14 que Jesus é a nossa paz. Quem tem Jesus tem paz. Quem não tem Jesus vive em eterno conflito. Ele é a nossa paz. Então você pode ter essa paz empregado ou desempregado, com dinheiro ou sem dinheiro, morando numa cobertura ou numa mansão ou morando numa tapera. A paz não está na circunstância, a paz reina no coração quando Jesus assume o controle da nossa vida como o Príncipe da Paz. Neste bloco que nós tratamos a respeito da preparação, eu queria apresentar a você algo que foi preparado com muito carinho para edificar a sua vida, o Cada Dia Especial de Natal, com o tema Quem é o Jesus do Natal? Nós queremos oferecer gratuitamente a você. Basta que você envie um e-mail para o seguinte endereço, o endereço que aparece na tela, ipbvit@ipbvit.org.br. Forneça os seus dados e nós enviaremos gratuitamente para você este exemplar descrevendo o Príncipe da Paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Emanuel, Deus conosco. Então, pastor Hernandes, será um prazer poder enviar ao nosso telespectador. Também queremos convidar você para o nosso culto amanhã, na verdade 2 cultos, o culto matutino e o culto noturno, pela manhã às 9 horas e à noite às 19 horas. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João. Venha celebrar conosco. E você não pode perder não, viu? Anote aí, hoje, veja bem, 23, amanhã 24, amanhã é domingo, e nós estamos esperando você. Venha, traga a sua família, vai ser uma celebração belíssima de exaltação a Deus, de glorificação a Jesus, e queremos estar com você. Vamos para um breve intervalo, não saia daí.
No bloco anterior, falamos a respeito da preparação. Agora, vamos falar a respeito da anunciação. Eu vou ler então um texto que está registrado aqui no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, no versículo de número 26, que diz: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E eu pergunto ao senhor, qual a missão então do anjo Gabriel? É maravilhoso porque ao longo dos séculos, dos milênios, Deus estava preparando esse momento. Na plenitude dos tempos, Deus envia o anjo Gabriel à pequena cidade de Nazaré. Cidade lá nas montanhas da Galiléia, onde morava uma jovem desposada, noiva de José, que era o carpinteiro da cidade. Esta jovem, ainda muito moça, chamava-se Maria. E é impressionante que o anjo chega e a cumprimenta e a saúda, e ela fica impressionada, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E ela fica perplexa diante daquela aparição angelical, e o anjo comunica a ela que ela vai ser mãe do Salvador, do Filho do Deus Altíssimo. Ela quer saber como, porque ela, embora está noiva, não tinha relação com José. E o anjo explica para ela algo glorioso, que desceria sobre ela o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo a envolveria com a sua sombra. Por isso, o ente santo que haveria de nascer dela seria chamado Filho de Deus. E Maria recebe do anjo Gabriel um reforço para a sua fé, dizendo, olha, já aconteceu um outro milagre. Porque a sua prima Isabel, que era estéril e já avançada em idade, já concebeu e vai dar à luz o precursor. E então Maria conclui dizendo o seguinte, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria é uma figura extraordinária, porque ela era jovem, ela era noiva. E imagine, naquela cultura, aquela moça aparecer grávida, sem estar casada. Os riscos de perder o marido, perder o noivo. E a Bíblia diz que o José foi embora. Quando percebeu que ela estava grávida, ele não era o pai, ele a deixou secretamente. Porque se ele tivesse enfrentado a situação, ela podia ser apedrejada. Como é que ele iria enfrentar a família? Como é que ela ia enfrentar os vizinhos? Como é que ela ia enfrentar a população? Ela seria mal falada. O anjo apareceu para ela, o anjo não apareceu para todo mundo. E ela humildemente se apresenta, corajosamente se apresenta. Eis aqui a serva do Senhor. E é maravilhoso porque o texto vai nos informar que esse menino não era um menino qualquer, era o Filho do Altíssimo. A sua concepção não seria uma concepção normal da relação de um homem com uma mulher, mas o próprio Espírito Santo haveria de operar nela o milagre da concepção. E, portanto, esse menino era exatamente o Filho de Deus que se encarnou, que entrou na nossa história, que se tornou um de nós, o Deus Emanuel, para cumprir um plano eterno de Deus, o plano da redenção. Deus veio nos salvar. E Ele não mandou um anjo, Ele mandou o seu próprio Filho para nos dar a vida eterna. Pastor Hernandes, na Anunciação, nós temos um fato inédito. E o senhor já descreveu isso, porque Jesus é filho de Maria, porém não é filho de José. Exato. Ele é obra do Espírito Santo. Negar o nascimento virginal de Jesus, negar a sua divindade, tem alguma implicação para a fé? Absolutamente tem, porque eu não posso crer num Jesus que eu fabrico, que eu invento, que eu crio, que eu imagino, que eu forjo. Porque se eu forjei na minha mente um Cristo que não é o Cristo da Bíblia, eu estou crendo num falso Cristo. E um falso Cristo
não pode me dar esperança. Um falso Cristo não pode me salvar. Portanto, aquele que nega a divindade de Cristo ou a humanidade de Cristo, a Bíblia diz que ele é um anticristo. Isso é gravíssimo. Isso é se opor a Cristo. Isso é ser contra Cristo. É estar na contramão daquele que é a rocha dos séculos. E ir contra Cristo é a mesma coisa, desculpa da singela expressão, é como você a 200 quilômetros chocar-se de frente num rochedo. Você é esmagado. Não dá para lutar contra Deus e prevalecer. Os homens hoje arrogantemente blasfemam dele, zombam dele, escarnecem dele, esquecem dele, vilipendiam a ele, mas essas pessoas um dia terão que enfrentá-lo no seu trono, como juiz. E a Bíblia diz que naquele dia os poderosos vão ficar aterrorizados, vão desejar a própria morte, porque chegará o momento em que todos terão que comparecer perante ele e toda língua vai ter que confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uns têm a bênção de confessar que ele é Senhor voluntariamente, prazerosamente, se submetendo a ele e andando na presença dele. Outros que andaram de costas para ele, como inimigos dele, rejeitando a ele, vão ter que fazer isso a contragosto, mas não desfrutarão das bênçãos da sua salvação. Nós já estamos concluindo o bloco, mas antes eu gostaria de fazer uma provocação. O fato de Maria ter sido chamada de agraciada a torna corredentora dos homens? Absolutamente não, porque veja bem, ela não é chamada cheia de graça, ela não é a fonte da graça, ela é agraciada, ela é a favorecida, como nós somos favorecidos. Maria foi uma grande mulher, ela foi uma mulher piedosa, ela foi uma mulher humilde, ela foi uma mulher corajosa, mas isso não faz dela imaculada, isso não faz dela mãe de Deus, isso não faz dela mediadora, isso não faz dela corredentora, isso não faz dela rainha do céu. Todos esses títulos citados não estão na Bíblia. Foram homens que criaram isso, sem qualquer amparo nas Escrituras. Então, quando uma pessoa atribui esses títulos a Maria, não está honrando Maria, porque Maria tinha uma plena confiança nas Escrituras, na palavra de Deus. Ela era uma serva de Deus e tudo aquilo que não estava na Escritura, Maria não aceitava e repudiava. Nós honramos Maria quando nós nos cingimos e nos limitamos apenas ao que a Bíblia ensina a seu respeito. Anunciar a Jesus, o maior privilégio de todos nós. Portanto, venha conhecer mais a respeito do Redentor, visite a nossa igreja, será uma grande honra poder receber a você e aos seus familiares. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco deste programa que fala sobre a centralidade de Cristo e a sua vinda para a nossa salvação. Nasceu em Belém, Jesus, Rei dos Reis, Emanuel, Messias do céu. Uma estrela brilhou, a noite iluminou, anunciando o Salvador. E numa estrebaria houve santa alegria, festa que veio pra ficar. Pois Jesus é Deus homem na terra, é quem tem o poder de dar vida e ressuscitar. É quem tem o poder de dar vida e ressuscitar. É quem tem o poder de dar vida e ressuscitar. Nasceu em Belém, Jesus, Rei dos Reis,
Emanuel, Messias do céu. Uma estrela brilhou, a noite iluminou, anunciando o Salvador. E numa estrebaria houve santa alegria, festa que veio pra ficar. Pois Jesus é Deus homem na terra, é quem tem o poder de dar vida e ressuscitar. O verdadeiro sentido do Natal. Este é o tema do programa de hoje. Um programa que tem como objetivo mostrar o que a Escritura nos fala a respeito de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Já falamos da preparação, citando o profeta Isaías, já citamos a Anunciação, tomando como base o Evangelho de Lucas, e agora vamos falar da celebração, também citando o Evangelho de Lucas, do capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Como podemos celebrar corretamente o Natal? Eu acho maravilhoso, pastor Jailton, que esta proclamação do anjo aos pastores que estavam guardando seus rebanhos em Belém, os pastores naquela época eram as pessoas que não eram confiáveis, eram pessoas desprezadas, e como Deus é maravilhoso, porque Ele pega quem não é para envergonhar quem é. Deus olha para os desvalidos, desfavorecidos com graça. E é curioso que o anjo proclama essa notícia. Vocês não precisam ter medo diante daquela aparição angelical. Não precisam ficar com medo. Eu estou trazendo para vocês uma grande notícia, uma maravilhosa notícia. É que hoje nasceu em Belém, a cidade de Davi, casa do pão, o pão da vida. Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. Logo depois dessa anunciação, pastor Jailton, diz a Bíblia que os céus se cobriram de anjos. E os anjos, então, como que fazendo das nuvens a sua partitura musical, começam a dizer glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O Natal trouxe glória para Deus no céu, o Natal trouxe paz para os homens na terra. E a mensagem do anjo se concentra em 3 verdades sobre Jesus. Primeiro, Ele é o Salvador. Não tem nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nem Buda, nem Confúcio, nem Maomé, nem Allan Kardec, nem o Papa, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem a igreja, nem o pastor, nem o missionário. Ninguém pode salvar você, a não ser Jesus. Só Ele salva. Só Ele pode reconciliar você com Deus. Também o anjo diz, Ele é o Cristo. Ele é o Messias prometido, o desejado de todas as nações. Aquele que haveria de ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande sumo sacerdote, o profeta de Deus. Diz Hebreus 1 que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. O Filho é a última palavra de Deus, é a plena revelação de Deus para nós. Mas esse Jesus, também, diz o anjo, Ele é o Senhor. Dizer que Ele é o Senhor hoje, para nós, até que significa pouca coisa. Mas naquela época, o único Senhor conhecido era César, era o grande imperador romano, que a partir de Domiciano, do ano 81, passou a ser divino, passou a ser adorado como uma divindade. Mas nós entendemos que Jesus é o Senhor dos senhores. Ele é o soberano do universo. Ele está assentado num alto e sublime trono. Ele tem as rédeas da história em suas poderosas mãos.
Compreender isso faz toda a diferença na celebração do Natal. Nós devemos celebrar com grande entusiasmo, porque este que é o Salvador, é o Messias e é o Senhor, é o nosso Redentor. Ele nos amou, Ele veio ao mundo voluntariamente, Ele veio ao mundo enviado pelo Pai e Ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Que mensagem gloriosa, que amor maravilhoso, que graça bendita. Nós precisamos, como os anjos, celebrar com todas as forças da nossa alma a pessoa de Jesus, o nosso glorioso Redentor, o nosso grande Deus e Salvador. Reverendo Hernandes, quem diz que Cristo é seu Salvador, porém não o reconhece como seu Senhor, tem o que celebrar? Veja bem, pastor Jailton, essa é uma dicotomia que, infelizmente, algumas pessoas ainda seguem. E esse é um erro, isso é um equívoco, isso é um falso ensino. Eu não posso departamentalizar a pessoa de Jesus, não. Eu recebo Jesus como meu Salvador, mas não o quero como meu Senhor. Isso é um equívoco, isso é um erro. Até porque a grande mensagem do Novo Testamento é que Jesus Cristo é o Senhor. Por exemplo, Jesus é apontado como Salvador no Novo Testamento 22 vezes. E Jesus é apontado como Senhor no Novo Testamento 650 vezes. A ordem bíblica é crer no Senhor Jesus. Então não dá para dizer, não, Jesus é o meu Salvador, mas não é meu Senhor ainda, não existe isso. Ou Ele é o Senhor da sua vida, ou então Ele não é seu Salvador. Eu não posso pegar, eu quero isso de Jesus, mas não quero aquilo. Não, Jesus é uma pessoa que não dá para ser dividida. Ou Ele é o Senhor da sua vida, ou você ainda não está salvo. Essa é a mensagem clara, eloquente das Escrituras. Então, na verdade, não basta dizer que se está celebrando o Natal, esquecendo-se das implicações que celebrar o Natal à luz da Bíblia traz consigo. Traz consigo essa consequência. Você precisa crer em Jesus, se submeter a Jesus, reconhecer o senhorio de Jesus, entregar completamente sua vida, seu coração, tudo que você tem, tudo que você é, aos pés de Jesus. É quando Ele é o Senhor da sua vida, Ele domina a sua vida, é então que você o conhece como Deus da sua vida, você recebe a salvação e aí sim essa celebração é genuína e verdadeira. Nós, do programa Cada Dia, bem como todos nós da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, de Luz para o Caminho, desejamos a você um Feliz Natal. Um Natal marcado pela consciência de quem é Jesus, o verdadeiro sentido da festa, o maior de todos os presentes, o presente que revela o amor de Deus para a sua vida, a solução de Deus para lhe reconciliar com Ele mesmo. Nós desejamos a você uma celebração marcada por gratidão a Deus, porque Ele enviou Jesus para a nossa salvação. Eu quero aproveitar e desejar ao senhor, Reverendo Hernandes, e à sua família um Feliz Natal. Muito obrigado, de muitas pastor. bênçãos, de muitas alegrias e, acima de tudo, de gratidão a Deus por Emanuel, que é Deus conosco. O mesmo desejo para o irmão, para a sua família, para você que está aí nos assistindo também. E aí fica o nosso convite. Venha celebrar conosco amanhã, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, porque nós teremos a grande oportunidade de exaltar a Jesus, a razão da nossa vida. Um Feliz Natal. Deus o abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.